Sejam todos bem-vindos aqui no Hora de Nutrir. Eu sou Gislaine Andrade, sou nutricionista. Você tem acompanhado todos os dias uma chave, uma pílula, uma semente para o nosso crescimento, para essa mudança. Então, esse canal é para o seu crescimento, seja físico, mental, emocional. Aqui todos os dias a gente traz uma mensagem diferente. E hoje, chave 42 do SPR3. Obediência versus especialista. Sempre a gente começa falando do que é positivo e da conduta que nós deveríamos ter. Então, obediência. Quando Pablo fala de obediência, ele fala de um coração obediente em relação a Deus. Então, obediência em relação a Deus. E aí, deixa a primeira mensagem, cuidado aos especialistas. Por quê? Porque quando a pessoa é especialista, que ela se engrandece, geralmente especialistas esquecem de obedecer. Por quê? Porque eles se acham demais, enfim. O especialista tem que tomar muito cuidado, porque geralmente eles esquecem de obedecer. Obedecer é mais que uma prova de amor. É cumprir um propósito, é entender que você tem algo muito forte, um chamado, e é cumprir isso. Ser um homem segundo o coração de Deus é obedecer ao chamado de Deus, não é ser comportado. E aí ele falou sobre Davi. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, que a Bíblia fala, ele era obediente. Mas ele não era comportado, ele se casou com várias mulheres, ele teve várias esposas, ele matou muitos homens. Se a gente pensar nisso para comportamento social, ele não era uma pessoa comportada, mas ele tinha um coração obediente à voz e aos mandamentos de Deus. Então, comportamento na terra reflete as coisas da terra. Já a obediência reflete um comportamento eterno, um comportamento do céu. E aí, às vezes, a gente olha para o outro e julga o comportamento do outro. E julga aquilo que o outro faz, mas ele não deveria estar naquele lugar, mas ele não está na igreja. Mas comportamento só remete à terra. E a obediência remete às coisas eternas do céu. Então, obediência tardia é a mesma coisa de desobediência. Ai, depois eu faço. Ai, agora não. Isso é a mesma coisa de desobediência. Por quê? Porque a obediência ela tem um tempo de ação. Então, erros comportamentais dão reflexo na terra. Já a desobediência reflete o que Deus te chamou no céu. Então, quando você desobedece, essa desobediência reflete no céu quando você desobedece ao seu chamado. A diferença é que o especialista sabe até certo ponto. Então, ele é um especialista, ele sabe aquilo até certo ponto. Mas o obediente, ele não sabe e às vezes ele nem precisa saber tudo. Ele só precisa fazer imediatamente a primeira parte, porque o resto vai acontecer no caminho. Aí Pablo citou o exemplo de Noé. Se o Noé fosse um especialista e Deus chamou um especialista para construir uma arca, provavelmente ele ia colocar um tanto de empecilhos. Mas como ele tinha um coração obediente, justo, daquela época, ele simplesmente ouviu e executou. Então, quem obedece qualidades e garantias daquele que é obediente? Quem obedece tem mais tempo de qualidade com Deus e mais tempo de qualidade na terra. Não precisa ficar quebrando a cabeça desobedecendo para depois ter que retomar a rota. Quem obedece desfruta mais. Quem obedece te faz ter acesso ao extraordinário, esse comportamento de obediência. Quem obedece se sente amado, quem obedece transborda mais, porque quem obedece sabe que aquilo é para o próprio bem, então ele se sente amado. Quem obedece vive no favor e não no esforço. Por quê? Porque está debaixo da obediência de Deus. Quem vive debaixo da graça e da lei não precisa de viver pelo próprio esforço, vive na obediência. Então, na obediência, você está debaixo da graça e não da lei. Na verdade, o que ele fala? A obediência é a própria prova de amor. É a prova de amor viva ali.
que eu aceito e eu faço. Sim, eu obedeço, eu acato a decisão. Então, obedientes não importam com reputação. Isso realmente é uma verdade, né? Quando a gente pega vários nomes da Bíblia, tá nem aí, simplesmente tá indo fazer aquilo que foi definido. Não se importa com reputação, porque muitas vezes esse se importar com a reputação, muitas pessoas têm dificuldade de obedecer por causa da reputação. O que vão falar de mim? Nossa, mas a minha imagem, e agora? O que vão falar de mim? Muitas pessoas, elas pensam tanto na reputação que elas têm dificuldade de obedecer. E aí ele fecha com uma frase incrível. Corações disponíveis e obedientes vivem o extraordinário. Corações disponíveis para fazer e obedientes vão acessar o extraordinário. Então, qual que é a experiência? Liste 5 coisas que Deus te pediu para fazer e você não foi obediente. Onde você deveria estar agora se tivesse obedecido? Isso é forte, assim, eu não me consigo lembrar de 5 coisas, mas pelo menos de 3 eu já me lembrei imediatamente. Eu não deveria estar aqui, eu não deveria morar aqui, eu deveria já ter saído daqui. E ainda não obedeci, mas enfim. Liste 5 coisas que Deus te pediu para fazer e você não foi obediente. Chave 41, entregue para o nosso... Chave 42, ontem foi 41. Chave 42, entregue para o nosso crescimento. Amanhã vamos de chave 43. Nos vemos amanhã.